Às vezes, o amor, ele parece ser estranho, parece até que ele é desconfortável, porque te assusta a possibilidade de você se ver vulnerável na presença de outra pessoa. Que frio é esse, minha gente? Nem estamos no inverno ainda e os dias por aqui em São Paulo estão bem gelados, hein? Me conta se da onde você está me assistindo agora, se também está bastante frio por aí ou não. Mas eu espero que esse vídeo deixe o nosso coração bem quentinho, bem aquecido, bem acalentado. Pega um café, um chá, não sei qual horário você vai assistir a esse vídeo, mas se aconchegue, sinta-se em casa e bora ter mais um papo aqui junto, de coração para coração. E já quero também te convidar a você se inscrever aqui no meu canal. E se você achar que esse vídeo fez sentido ao final dele, por favor, dá o seu joinha, compartilha o vídeo também, porque isso ajuda muito no meu trabalho e faz com que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. E nesse dia frio, eu quero falar sobre o amor. Eu quero fazer um convite a você que me assiste para o amor. E aí, você topa receber amor? Você topa viver amor? E parece que a resposta é óbvia, né? Parece que o sim, ele é imediato. Porém, contudo, entretanto, não é bem assim que na prática as coisas acontecem. Todo ser humano, ele vive se relacionando. Ele vive tendo convites ao amor. Porém, nem sempre esses convites são aceitos. E eu quero inclusive deixar a dica de filme que é Um Senhor Estagiário. Se você ainda não assistiu, procure para assistir porque vale a pena. Que filme lindo, e ele traz várias reflexões. E eu vou pegar um pontozinho que eu reconheci, identifiquei no filme para trazer e comentar aqui com você, tá? Espero que faça sentido. Vai me contando aqui nos comentários se para você isso é familiar, se faz sentido ou não. Eu confesso que eu já assisti esse filme algumas vezes e eu sempre me apaixono um pouco mais, sempre me emociono também. Mas dessa vez ele me pegou num ponto diferente. O personagem principal é um senhor, o Ben, que é o ator Robert De Niro, se não me engano, que interpreta. E ele é um senhorzinho fofo, mas super observador, super ágil, super proativo. E ele começa então a fazer as tarefas dele com muita excelência e ele começa inclusive a fazer além do que aquilo que ele estava programado, planejado, combinado de fazer. E começa a cuidar muito da protagonista, que é a Anne Hathaway, esqueci o nome da personagem dela no filme, mas ele começa a se atentar às demandas dela e antecipar essas demandas dela. Ele começa de fato a amá-la, porque o amor, ele não é só aquilo que a gente fala em palavras. Amor é servir. Então no filme ele começa a ter atitudes que são super respeitosas, nada invasivo, porém ele começa a realmente antecipar as necessidades, a resolver problemas dela, um olhar muito atento. E isso vai fazendo com que ele fique sempre muito dentro do contexto de cada momento, muito presente, sabe? E com isso, a personagem principal, ela começa a ver que as coisas estão no controle dela, porém, ela já não tá mais sozinha nisso, nesse jogo. Tem alguém ali que tá ao lado dela, que tá ajudando ela, que tá auxiliando, que tá suprindo as demandas dela, e ela começa a se incomodar com isso. Ou seja, se você não estiver pronta para receber amor, se você não se sentir merecedora do amor, pode ser que ele te incomode profundamente. E você vai dar desculpa, sabe de quê? De que o outro tá passando dos limites, de que, aquela pessoa, ela é fofa demais, ela é carinhosa demais. Mas na verdade, você está com medo. Às vezes, o amor, ele parece ser estranho. Parece até que ele é desconfortável, porque te assusta a possibilidade de você
se ver vulnerável na presença de outra pessoa. Isso é forte, hein? E eu falo isso com propriedade porque eu me lembro, na minha história, de momentos em que eu me sentia assim. Tive uma professora há muitos anos atrás que ela era um doce. Ela era muito fofa, ela era muito carinhosa e ela era uma pessoa assim de fazer carinho, de abraçar. Ela tinha uma atmosfera tão assim receptiva, sabe? Ela tinha um coração de mãe e eu morria de medo dela. Olha que coisa louca! Não é louco isso? Eu tinha pânico de ficar sozinha com ela, de conversar muito com ela, porque ela era tão assim amorosa e ela olhava assim nos olhos. E olha que coisa estranha, né, gente? E eu me sentia assim, vulnerável. Essa é a palavra. Porque eu, gente, o que eu sou hoje não é algo que foi sempre assim, tá? Muita gente me assiste aqui e vê uma Esté totalmente transformada de 5, 10 anos atrás, de um ano atrás. Eu já fui uma pessoa que eu tinha uma certa dificuldade com toque físico, por exemplo, pessoas que abraçam muito, que são muito assim espontâneas, carinhosas, porque passei muito tempo da minha infância, da minha adolescência com a minha avó e até mesmo a minha mãe. Elas não são tanto assim do toque físico, sabe? Do abraço, do vem aqui que eu vou te beijar, vou te abraçar. A minha mãe até é um pouco bem mais do que a minha avó. Minha avó nunca foi assim, minha avó sempre foi mais retraída. Ela ama de um jeito mais tímido, ela ama de outras maneiras e não com toque físico. Inclusive, eu acho que até no meu último vídeo eu falei sobre isso, né? Que eu tava meio doentinha e eu tava querendo esse colo, assim, um cafuné, um carinho, justamente porque eu não cresci sendo acostumada nesse ambiente de toque físico. Então eu também tinha essa trava. E aí quando eu vi aquela professora toda brincalhona, toda amorosa, toda gentil, que olhava assim nos olhos, eu ficava com muito medo. Parecia que ela estava olhando para mim, que ela estava vendo assim a minha alma. E eu me senti extremamente desconfortável com isso. Então eu não sei se você já viveu algo assim, se você já passou por alguma questão semelhante que seja. Se você vê alguém e você achar essa pessoa tão fofa, tão gentil, mas ao mesmo tempo você querer uma certa distância dela. Ou talvez você já tenha vivido alguns relacionamentos conturbados, aqueles relacionamentos faísca, que uma hora é uma paixão ardente, na outra é raiva, é tristeza, é choro, é briga. Talvez você já tenha vivido um relacionamento assim e depois em seguida um relacionamento mais estável. E aí você tem estranhado, tem achado morno demais. Será que isso é amor? Porque eu não tô sentindo aquele frio na barriga, eu não tô sentindo o coração disparado, eu não tô sentindo aquela coisa toda que eu nem sei explicar. Isso é medo também. Muitas vezes disfarçado de amor ou de paixão. Então, esse medo do amor, ele tem muitas caras e ele se mascara de muitas maneiras, eu percebo. E aí, quando eu tava vendo o filme, tem uma cena bem específica que eu guardei muito, que falou muito comigo, que é justamente quando ela tá num carro e ele, né, o Ben, ele tá dirigindo, e aí nesse momento ele já tinha feito várias coisas pra ela, e aí ela pega e manda uma mensagem dizendo que ela quer que ele vá embora, não quer mais que ele continue trabalhando com ela. Aí perguntam: ué, mas o Ben, ele tá se saindo tão bem, por que você não quer que ele continue trabalhando com você? Aconteceu alguma coisa? E ela começa a falar: ah, ele é observador demais, ele fala muito, sendo que não era verdade aquilo. Ela só estava querendo distância dele, porque ela estava se sentindo ameaçada. Ela não, né? Mas as barreiras que ela mesma criou para ela para se proteger, as armaduras dela estavam começando a ficar enfraquecidas. Porque o amor, ele faz isso. Ele ultrapassa fronteiras. Ele transpõe muros e obstáculos. O amor, ele penetra nos lugares
mais profundos e difíceis e ele transforma. Só que para isso é necessário coragem. Pode parecer que não, mas para você viver o amor em sua plenitude, em sua integridade, você precisa ter muita coragem. Porque o amor, ele vai te trazer essa sensação de vulnerabilidade. O amor, ele constrange em graça. Ele nos mostra que a gente muitas vezes vai errar. E ninguém gosta de errar. Mas ele nos lembra que ainda que você tenha errado, esse amor verdadeiro, ele permanece intacto. Só que o que acontece? Quando a gente sente qualquer tipo de culpa, quando a gente sente que a gente falhou em qualquer nível, ou quando a gente está com uma baixa autoestima, então o nosso senso de merecimento está baixo, a gente sente que a gente merece o quê? Punição. Porque culpados merecem punição e não amor. Então sempre que a gente está com alguma questão dentro de nós em desarmonia, a gente fica numa autopunição e isso faz com que cada vez mais a gente não se sinta digna do amor. E aí, portanto, a gente rejeita demonstrações sinceras e genuínas do amor. Um outro exemplo também que eu já percebi em mim é quando alguma pessoa tem uma atitude super legal e gentil e amorosa e eu desconfio da intenção dessa pessoa. Porque afinal de contas, aquela pessoa foi tão boa, foi tão generosa, foi tão amável. O que será que ela quer em troca? Por que será que ela está fazendo isso? Será que é simplesmente porque ela gostou de mim? Ou será que tem algo por trás? Será que tem alguma intenção não revelada? Claro que existe muito disso, sim, mas também existem pessoas que elas sabem o que é o amor e elas se permitem amar. Então elas transbordam amor. E se você não estiver acostumado com isso, possivelmente você vai estranhar e você vai ficar nessa defensiva, porque você não está se sentindo digno do amor. Parece que você tem sempre que fazer algo para você estar quite com essa entrega, ou seja, você precisa fazer algo para merecer o amor, porque se você estiver simplesmente sendo você, existindo, parece então que você não merece receber amor. Você fica com uma sensação de dívida, aonde entra essa desconfiança. Ué, por que essa pessoa tá sendo assim tão legal comigo? Tem alguma coisa de estranho aí, tem alguma coisa de errado. Isso é só você estranhando a gentileza, estranhando demonstrações de afeto, porque muito provavelmente você está esquecida ou esquecido de que o amor ele simplesmente é. Ninguém precisa fazer para merecer receber amor. E Deus nos lembra disso. E Deus, ele ama de maneira perfeita. Ele ama de maneira incondicional. E a gente vê isso através de Jesus, através do amor dele, que não cansa nunca de nós. A gente falha, erra, tropeça, se esquece dele, abandona ele ou talvez nem conheça ele. E ele ainda assim continua nos amando e continua a cada dia demonstrando o amor, a bondade e a fidelidade em cada um de nós. Afinal de contas, Deus, a cada novo dia, nos concede saúde, ar, visão, movimento. Se você está respirando, é porque Deus está abastecendo a sua vida. O sopro de vida dele está sobre você e por isso você está aqui agora me assistindo, com saúde, vivo. Então, isso já demonstra por si só o amor de Deus pela tua vida. Então, ainda que tantas pessoas nem sequer se lembrem de Deus, nem sequer conversem com Ele, Ele ainda assim continua demonstrando o amor leal dele para com cada ser vivo. Olhem que coisa linda! E voltando mais um pouquinho para o filme, ele me lembrou o quanto o amor ele pode aparentemente ser desconfortável porque ele exige que a gente saia do controle.
Porque afinal de contas, quando a gente ama, a gente está naquela postura do servir. A gente está numa disponibilidade de coração, porque amar verdadeiramente é isso, é entrega, é servir, é doação, é disponibilidade. O amor, muitas vezes, ele faz com que a gente tenha que sair um pouco desse lugar da mente e a gente precisa abrir mais espaço para o sentir, para ouvir aquilo que vem de Deus, para silenciar um pouco o barulho mental, para ter mais sensibilidade no nosso coração. E isso, inclusive, mulher, tem tudo a ver com a gente. Nós, mulheres, temos naturalmente um coração muito receptivo para o amor. A nossa essência é receptiva, ela deve ser assim. Só que muitas vezes, até pela sociedade, pelo contexto em que nós estamos, nós acabamos nos fechando e colocando tantas coisas em volta do nosso coração para a gente não sentir, por uma crença de que se a gente sentir a gente vai sofrer. Mas será que já não é sofrimento você não estar sentindo, você estar vivendo de maneira quase que anestesiada, sem se permitir de fato amar, sem transbordar por aí? E eu não estou falando de um amor romântico, tá? Eu estou falando do amor no geral, você se permitir viver com alegria, com paixão pela vida. Sabe aquele sentimento de eu amo viver, aquele calor de você acordar e agradecer a Deus por mais um dia? Talvez você que esteja me assistindo agora esteja vivendo de uma forma automática. E isso é o contrário de viver uma vida com amor. Talvez você perceba que para você então viver com essa plenitude no seu coração, você vai precisar mudar algumas coisas. Alguns hábitos, a sua relação com Deus, as suas prioridades, eu não sei. Eu só sei que eu precisava fazer este convite. Será que você se permite tirar as travas, tirar as camadas, tirar toda a proteção do seu coração e se abrir para viver uma vida significativa de verdade, com amor, amando e principalmente se abrindo para receber amor? E sabe quando é que a gente percebe que a gente está pronto para amar e para receber amor? Quando a gente começa a ter uma relação de intimidade com Deus. E como a gente faz isso? Através do contato com Cristo Jesus. Uma vez que a gente fala: Jesus, eu quero te conhecer de verdade, não de ouvir falar, mas de contigo andar, você vai ver que você vai ser totalmente surpreendido e constrangido em amor. Porque você vai se deparar com um amor tão grande que você vai falar: meu Deus, eu não sei lidar com isso. Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Porque a nossa mente ela está muito condicionada a fazer, a merecer. Só que Deus, ele vem com graça e ele diz: você não precisa fazer nada, porque aos meus olhos você já é muito amado, muito amada. É incrível quando a gente começa a abrir o nosso coração e a gente começa a ver o quanto existem muitos ruídos dentro de nós, muitos barulhos, muitas inquietações. E todas essas coisas, na verdade, são distrações que nos impedem de acessar o amor de Deus que já é presente em todo o tempo. Porque se Deus é onisciente, onipresente, e se Deus é amor, isso significa que o amor ele está sempre presente também. Então, se nós não estamos usufruindo do amor, se nós não estamos vivendo com plenitude esse amor, isso significa que nós não estamos sensíveis a Ele, nós não estamos conseguindo receber Ele, porque Ele já está disponível. Então, tudo que a gente precisa fazer é colocar os nossos olhos em Jesus e tentar, a cada dia, abrir espaço dentro de nós para que o amor dele
penetre em nós e mexa tudo de lugar se for necessário. E talvez nesse caminho você vai descobrir e você se vê de uma forma muito diferente da maneira como Deus te vê. O amor de Deus, ele é estável, ele é silencioso e ao mesmo tempo ele é avassalador. Ele é como um espelho que vai revelar para nós aquilo que há de mais belo em nós, mas também vai revelar tudo aquilo que é mentiroso, tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que é feio, tudo aquilo que estava escondidinho ali, a gente não queria ver, e quando a gente coloca aquele espelho luminoso na nossa frente, a gente vê. E é por isso que o amor muitas vezes assusta, porque ele te coloca de frente para você, de uma forma profunda, de uma forma verdadeira. Mas não deixa o medo te impedir de viver o mais profundo e verdadeiro amor que já está disponível para você. Deixa esse espelho te revelar tudo aquilo que você precisa simplesmente iluminar, porque o amor de Deus, que é a fonte de todo amor verdadeiro, ele te conhece nos seus acertos, mas ele também te vê, te conhece e sabe de todos os seus erros, de todas as suas fraquezas. Ele te vê como você é e ele te vê como você está. E o verdadeiro amor, ele vai sempre nos elevar. Ele vai sempre nos lembrar que a gente pode estar de uma maneira, mas o que nós somos verdadeiramente não é aquilo que nos assusta, não é aquilo que faz com que a gente tenha medo. Isso é o mentiroso, isso é o engano, isso são as mentiras que a gente um dia acreditou, ouviu e até internalizou e até manifestou. O verdadeiro amor, ele ilumina, ele purifica, ele nos eleva e principalmente ele nos lembra que junto dele há o mais nobre sentimento, o perdão. O verdadeiro amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, porque o amor, ele ensina sobre o perdão. Inclusive me lembrei, quando me senti inspirada a gravar esse vídeo, de uma passagem que está em Romanos 8, 38, 39, que diz assim: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você buscar conhecer a Cristo Jesus, pode ter certeza de que não há nada que vá poder te afastar, abafar o verdadeiro amor de brilhar em você. Se permita viver esse amor com integridade, com plenitude, porque todos nós não éramos merecedores desse amor. Porém, Jesus veio e fez esse trabalho por nós, de nos tornar dignos de receber esse amor incondicional de Deus. E uma vez que você vai conhecendo desse amor, uma vez que você começa a sentir esse amor, uma vez que você se permite ser envolto por ele, muitas coisas começam a mudar. Nossa maneira de perceber as coisas, de falar, de agir, e aí a gente começa naturalmente a ter vontade e disposição de amar. E aí você começa a lembrar as pessoas de que o amor é real, ele existe e ele está disponível para todos os corajosos que se permitem olhar para o espelho de si próprio, enxergar as mentiras, as expressões falsas, mas não se deixam levar por elas. O amor é para os fortes, e por isso que na palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então,
Para que o medo vá embora, você precisa buscar a fonte do amor. E uma vez que você faz isso, você está apto para compartilhar disso. E este é um convite para os corajosos que vão se permitir agora, assim como eu me permito agora aqui, publicamente, a alargar os espaços dentro do meu coração para que o amor de Deus flua em mim com mais intensidade e profundidade, e assim eu possa compartilhar e amar, dessa maneira iluminar vidas, lugares, mundo. Se permita dar este passo fora do seu controle, apenas confie. Uma outra passagem que falou muito comigo antes de eu iniciar esse vídeo está em 1 João 4,16, que diz: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Amém. Eu te convido a se unir a mim nessa oração, de crer com mais intensidade e profundidade em Deus e permanecer nesse amor, permanecer com os olhos nele, para que assim a gente possa despertar mais corajosos por este mundo afora. Que o amor, a graça e a paz de Cristo Jesus te envolva, te toque agora, te preencha, te renove. Em nome de Jesus, eu peço isso a Deus e já agradeço a Ele, porque eu sei que se você ficou até esse final de vídeo, é porque o amor dele já está sendo sentido e percebido por você. Estamos juntos. Beijo.